Bom, retomando aí, né? Estamos falando das sanções correspondentes a cada infração do Estatuto da OAB. Daqui a pouco nós vamos falar das infrações propriamente ditas, mas no vídeo anterior nós falamos da censura, falamos que essa censura pode ser convertida em advertência e falamos também da suspensão e da exclusão, ok? Agora vamos falar então da multa, né? E a multa, ela é uma sanção acessória agravante. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa sanção, ela não pode ser aplicada sozinha. Não existe, o advogado cometeu tal coisa e levou uma multa. Não. Ela sempre vai vir junto com a censura ou junto com a suspensão, quando a censura por si só for pouco, mas a suspensão for muito. Então aplica-se a censura mais a multa. Ou quando a suspensão for pouco, mas a exclusão for muito, então aplica-se a suspensão e agrava-se com a multa, tá? Então ela é sempre uma sanção acessória. Deixa eu ver mais aqui o que eu preciso falar para vocês. Tá. Não cabe exclusão mais multa. Já falamos isso no primeiro vídeo, mas é bom repetir. Não cabe exclusão mais multa. Por quê? Porque se o advogado vai ser excluído dos quadros da advocacia, dos quadros da OAB, gente, é como se a pessoa fosse condenada à morte e tivesse que levar o próprio revólver para levar um tiro, né? Então, ela já vai ser excluída dos quadros, ainda vai ser multada, né? Então, não cabe, tá? E qual que é o valor da multa? O valor da multa previsto é de 1 anuidade a 10 anuidades, de 1 anuidade ao seu décuplo, ok? Tá. E quem que vai recolher essa anuidade? O Conselho Seccional, onde o advogado tem a inscrição. Então, se ele está inscrito no Conselho Seccional de Minas Gerais, é o Conselho de Minas Gerais que vai recolher essa multa, tá certo? Mas a OAB, ela tem um prazo para aplicar qualquer sanção ao advogado. Isso aí não é indefinido. Por quê? Pela segurança jurídica, né? Quando nós cometemos qualquer infração, a OAB tem um prazo para poder punir o advogado. E esse prazo, na verdade, ocorre a prescrição da pretensão punitiva caso ela não observe esse prazo. Que prescrição é essa? Nós temos dois tipos de prescrição. Nós temos a prescrição punitiva, ou seja, a OAB tem o prazo de 5 anos a contar do conhecimento do fato para punir o advogado. Então, a OAB tomou conhecimento de ofício ou por terceiros de que o advogado cometeu uma infração, ela tem até 5 anos para instaurar um processo administrativo. Se ela não instaurar dentro de 5 anos de quê? Do fato? Não, do conhecimento do fato. Se ela não instaurou, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e aí ela não pode mais punir. Mas tem uma outra prescrição, que é a prescrição intercorrente. E o que significa isso? Significa que se a OAB instaurou o processo administrativo dentro do prazo, mas dormiu no ponto e deixou o processo engavetado, precisando de um despacho ou precisando marcar a data de julgamento, e essa demora passou de 3 anos e um dia, ocorreu a prescrição intercorrente e aí o processo vai ser arquivado. Ela não vai poder punir o advogado, ok? Tá. Quem que é responsável por esse processo? Quem é que vai instaurar esse processo? O Conselho Seccional onde ocorreu a infração. E depois vai ser comunicado ao Conselho Seccional onde o advogado tem a sua inscrição. Para quê? Para que seja notado, né, nos registros do advogado que aquele advogado foi suspenso, foi excluído, ok? Tá. Bom, deixa eu só dar uma paradinha
para eu poder organizar meu material aqui e eu já volto falando para vocês de cada infração, daqui a pouquinho. Então, gente, só para me organizar aqui, que eu tô com um caderno aqui na mão, tô com um livro, tá bem complicado aqui, como a gente não tem, não tem os slides, né? Então eu preciso anotar algumas coisas para não esquecer. Bom, então, só recapitulando aqui, falamos da censura, que pode ser transformada em advertência, falamos da suspensão e da exclusão. Lembrando que a advertência e a censura não têm publicidade, embora a censura seja notada, mas não tem publicidade, e a suspensão e a exclusão têm publicidade. A advertência, ela é a única que não tem registro em lugar nenhum. Como eu falei, a advertência é um mero puxão de orelha da avó. Ninguém nem lembra direito, ok? Tá, fechamos aí. Vamos agora, então, lá no artigo 34 do nosso estatuto. Como eu disse, lá tem um elenco de infrações taxativo. É um elenco onde não se pode inventar, não pode criar infração por analogia, tá? E aí eu falei para vocês, do inciso 1 ao inciso 16, está sujeito à censura. Por quê? Porque são atos do advogado. Lembra da dica de cursinho? Censura tem a ver com ato do advogado. Suspensão tem a ver com dinheiro, com carga de autos e com inépcia profissional. E exclusão tem a ver com crime. Lembra da dica? Então ficou fácil, né? Nós nem vamos ler todos os incisos, claro, porque senão eu vou ficar aqui falando e vocês vão desligar e vão ver televisão e eu vou ficar aqui falando que nem doida. Então eu vou falar só alguns aqui para vocês saberem como que vocês vão identificar isso na prova. Vamos lá. Olha o primeiro. Constitui infração disciplinar. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos seus não inscritos proibidos ou impedidos. Lembra que nós estudamos na aula passada, no vídeo passado, o impedimento e a incompatibilidade? Imagine que eu estou impedida de advogar contra a fazenda pública, por exemplo, e eu advogo. Eu estou lá no artigo 30, lembra? Advogo contra a fazenda pública que eu não poderia advogar. E aí, se eu advogo contra a fazenda pública, eu vou ter uma censura. Por quê? Porque é um ato do advogado. Se é um ato, censura. Outro exemplo. Angariar ou captar causas com ou sem a intervenção de terceiros. Captação de clientela, isso aí é proibido pelo OAB. Se eu faço captação de clientela ou se eu contrato alguém para captar clientela para mim, dou para ele uma porcentagem, isso é um ato do advogado. Se é um ato do advogado, é sujeito à censura. Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ou que não tenha colaborado. Então eu assino alguém que não é advogado ou que está suspenso ou que está impedido de advogar ou que está incompatível, faz uma peça e fala: Giane, eu não posso assinar, você assina para mim? Eu vou lá e assino para ele. Se eu assino para ele peças que eu não participei, que não é minha, eu vou ser sujeita à censura. Por que censura, Giane? Porque é um ato do advogado. Se tem a ver com ato, nós estamos falando de censura. E eu vou repetir isso a exaustão, que é para vocês guardarem esse macetezinho, tá? Porque aí vocês não precisam decorar o 34. Basta vocês lerem a assertiva na prova e falar: é ato do advogado? Então é censura. Tá falando de dinheiro? Tá falando de inépcia? Tá falando de carga de autos? É suspensão. Tá falando de crime? É exclusão. Eu não tenho que decorar, ok? Vamos lá. Outro exemplo aí de censura. Violar sem justa causa sigilo profissional. Eu não posso violar sigilo profissional. Lembra que a gente estudou lá nos direitos do advogado que guardar o sigilo é direito do advogado e dever do advogado? Eu não posso revelar sigilo profissional a não ser que eu tenha uma justa causa para isso. Quais são as justas causas para isso? Exemplo:
O meu cliente me liga e fala assim, Giane, eu vou matar a minha esposa. Poxa, é uma justa causa evitar um crime, eu posso então revelar isso. Agora, se ele me liga e fala, Giane, eu matei a minha esposa, eu não posso mais, eu não posso revelar isso. Por quê? Porque eu não tenho justa causa para violar esse sigilo profissional. Por que eu não tenho mais? Porque a pessoa já morreu. Eu não estou salvando vida de terceiros, entendeu? Então não tenho mais justa causa. Tá, mas imagine que eu faça isso, né? Imagine que eu revelo um sigilo profissional sem poder. Se eu faço isso, eu estou sujeita a censura. Por quê? Porque é um ato do advogado. Se é ato, é censura. Gravem isso, tá? Exemplo, outro inciso. Abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorrido 10 dias da comunicação da renúncia. Lembra quando nós estudamos lá no artigo, acho que é o 5º, me parece, que fala que quando você vai renunciar ao mandato que lhe foi outorgado, você fica responsável pelo processo durante 10 dias, a não ser que já tenham colocado um outro advogado no processo antes disso. Então, se eu sou responsável pelo processo durante 10 dias e se eu não respondo aquele processo durante 10 dias, não cuido daquele processo durante 10 dias, eu estou cometendo uma infração. Se eu estou cometendo uma infração e que é um ato do advogado, eu estou sujeita a quê? Censura. Ok? Ato, censura. Sempre ato, censura, tá? Outro exemplo. Recusar-se a prestar sem justo motivo assistência jurídica quando nomeado em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública. Foi até bom eu ter lido esse exercício aqui para vocês, porque eu não vou ler todos, eu estou pegando aqui salteado. Esse aqui foi importante. Por quê? Porque a doutrina que diz o seguinte, lembra do artigo 6º, em que fala que não há hierarquia entre advogado, Ministério Público e magistratura. Se não há hierarquia, parte da doutrina entende que o juiz não pode me nomear ad hoc para funcionar numa audiência. O que é nomear ad hoc? É nomear para aquele ato. Então o juiz está lá fazendo uma audiência, não tem defensor público, ele vai lá e fala, Giane, você foi nomeada ad hoc para essa audiência que está acontecendo aqui na minha sala. O artigo 6º diz que não há hierarquia nem subordinação. Se não há hierarquia, o juiz não pode me nomear. O juiz tem que oficiar a OAB e a OAB sim me nomear. Ok? Essa é parte da doutrina. Mas tem uma outra parte da doutrina que diz que o juiz pode me nomear sim. E aí, se eu não atendo a essa nomeação, eu cometo aqui uma infração sujeita a quê? A censura, porque é ato. Se é ato, é censura. Ai, Giane, não aguento mais ouvir você falar isso. Eu vou falar. Para a hora da prova, vocês não precisarem decorar o 34. Vocês saberem que cometer um ato é censura. Tá? Ok. Tá. Vamos passar agora para os crimes de suspensão. Para os crimes não, para as infrações de suspensão. E aí eu disse para vocês qual que é a dica? Falou em dinheiro, falou em carga de autos, falou em inépcia profissional, suspensão. Vamos ver se dá certo? Vamos lá. Deixar de cumprir. Não, esse aqui é o de cima ainda. Prestar concurso a cliente ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. O que é prestar concurso a clientes ou a terceiros? É ajudar clientes ou a terceiros para fraudar alguém. Então, eu ajudo um cliente meu a fraudar alguém. Eu estou falando de quê? Dinheiro. Se eu estou falando de dinheiro, suspensão. Ok? Outro exemplo, solicitar ou receber do constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Recebo dinheiro do meu cliente. Falei em dinheiro? Suspensão. Receber valores da parte contrária ou de terceiro relacionado com o objeto do mandato, sem expressa autorização do constituinte. Receber dinheiro de um terceiro sem que meu constituinte me autorize. Falei em dinheiro? Suspensão. Recusar-se a prestar contas ao cliente
de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Não quis prestar contas para o meu cliente. Estou falando de quê? Dinheiro. Se eu estou falando de dinheiro, suspensão. Esse inciso aqui é aquele que eu falei que tem o prazo de suspensão alterado. Qual que é o prazo de suspensão desse inciso aqui? De 30 dias até eu prestar contas. Não é de 30 a 120, que é o prazo geral. É de 30 até eu prestar contas. Ok? Quer outro exemplo? Deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos ao OAB. Tô falando de quê? Dinheiro. Se eu tô falando de dinheiro, suspensão. Prazo de 30 dias até que eu pague as contas ao OAB. Tá? Ficou tranquilo, não ficou, gente, dessa maneira? Outro. Incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Inépcia. Tô falando de inépcia, tô falando de quê? Suspensão. Qual que é o prazo? 30 dias até que eu faça a prova de reabilitação e seja nela aprovada, tá? Então, não é de 30 a 120, é de 30 até que eu seja aprovada na prova de reabilitação. Manter conduta incompatível com a advocacia, inépcia profissional. Então, suspensão, falou de inépcia, suspensão. Prazo, 30 dias até que eu faça a prova de reabilitação, ok? Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Eu pego o processo lá no fórum, levo para o meu escritório, o juiz me notifica por e-mail dizendo que eu preciso devolver, eu não devolvo, retenho os autos abusivamente. O que é isso, gente? É reter os autos para atrasar o processo, é reter os autos para impedir que aquele processo ande, que aquele processo termine. Isso acontece muito quando eu sou advogada do réu, né? Então, se eu retenho os autos ou extravio os autos com vista ou que me forem entregues em confiança, falei de carga de autos, estou falando de quê? Suspensão. E aí aqui é o prazo geral. Qual que é o prazo? 30 a 120 dias, tá? E se eu for suspensa, só relembrando o vídeo anterior, eu continuo sendo advogada, continuo pagando a OAB, mas estou suspensa, não posso advogar durante esse tempo, tá bom? E por fim, os incisos que têm a ver com exclusão. Quais são eles? Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição no OAB. Isso é crime. Isso é crime. Forjar documento, isso é crime. Isso é crime exclusão. Tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Eu perdi a moral. Isso é um crime. Você tornar-se inidôneo, sem idoneidade moral. Se é crime, exclusão, tá? E praticar crime infamante. Praticar crime infamante é aquele crime que tem a ver com a fama do advogado. Ele fica famoso por causa daquele crime. É um crime que causa repulsa na sociedade. Se é crime, exclusão. E o último inciso, que é o 29, que tem a ver lá com a censura, né? Porque eu falei que vai ter o 16 mais o 29. Praticar o estagiário o ato excedente de sua habilitação, aquele estagiário que faz coisas além do que ele poderia fazer. Então, isso aí é um ato. Se é um ato, censura. Ficou tranquilo, gente? Será que deu para vocês entenderem? O que é importante a gente tirar dessa aula como resumo? Que cada infração do 34 tem a sua sanção correspondente. Que as infrações que vão dos incisos 1 a 16 mais o 29 está sujeita a censura e tem a ver com ato. As infrações dos incisos 17 a 25 tem a ver com suspensão e tem a ver com dinheiro, carga de autos e inépcia profissional. E os incisos as infrações do inciso 26 até 28 tem a ver com exclusão e tem a ver com crime. É isso que a gente precisa lembrar. E o que mais que a gente precisa lembrar? Que a multa não é aplicada sozinha. Ela sempre acompanha a censura ou a suspensão quando precisar se agravar essa pena, tá? E a censura, se tiver alguma atenuante do artigo 40, ela pode ser transformada em advertência.
Há quem diga que ela precisa ser transformada em advertência, mas a maioria da doutrina entende que ela pode ser a critério da OAB. Então, por exemplo, se eu fui censurada, mas eu estava defendendo alguma prerrogativa lá do artigo 7º, eu vou ter uma atenuante e isso pode ser transformado em advertência. E por fim, para fechar, lembrando, a suspensão e a exclusão, elas são publicadas no Diário Oficial. A censura e a advertência não são publicadas no Diário Oficial. Elas são reservadas, tá? Ninguém fica sabendo. Agora, a censura é um pouquinho mais grave porque ela é registrada nos prontuários do advogado. E a advertência é aquele puxão de orelha de avó, que ninguém nem presta atenção. Ok? Será que ficou claro para vocês? Espero que tenha ficado. Tentei fazer essa aula o mais tranquilo possível, porque é uma aula que tem um artigo muito grande e se for para ficar decorando aquilo é muito chato. Então, eu tentei transformar da melhor maneira possível para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Estou à disposição. Me mandem perguntas assim que vocês assistirem essa aula, tá bom? E depois me digam, gente, se esses vídeos estão legais, se não estão, se vocês querem que eu faça alguma alteração no tipo de vídeo que eu tô gravando. Eu quero um feedback aí de vocês, seja ele qual for, tá bom? Obrigada, até mais!